movimentos ou a percepção do nosso corpo no espaço, que a gente vai ver isso, tem a ver com a área vestibular. Então, quando a gente fala em orelha, na verdade, é a área vestibular e a área ocular, né? Duas funções aí, apesar de a gente só estar tendo audição nesse estudo. Todas essas estruturas que estão ali presentes desempenham uma função de recepção de sinais. E a resposta, no caso hoje que a gente vai ver, é a audição ou a percepção no sentido de movimento angular, movimento retilíneo, ou rotacional, retilíneo, a percepção do nosso corpo de uma maneira geral. Né? Isso é tão importante que as pessoas, quando têm um processo inflamatório nessa área, elas sofrem uma redução chamada conhecida por labirintite. Quem já teve labirintite sabe muito bem do que se trata. Né? Tem uma perda dessa percepção e que a gente vai ver como isso acontece. Tá. Então, esses dois órgãos pares, todos os animais, né, eles também são referidos como os órgãos estatoacústicos, estato de equilíbrio acústico de audição, ou vestíbulo cocleares, vestíbulo da mesma maneira com o equilíbrio e coclear com a audição, que a gente vai ver que tem duas regiões aí bem distintas. E a grande função que a gente já falou são essas duas. Né? O que a gente tem que pensar antes de ver, na verdade, os costumes morfológicos associados com a audição ou com essa percepção de movimento? Né? É órgão sensorial. Eu preciso de um receptor sensorial. Não é? A gente já viu? Esse receptor sensorial, aí serão células pilosas. Existem os dois locais, tanto na área voltada para a audição, quanto na área voltada para essa percepção de movimento, espaço e assim por diante. Então, o receptor sensorial são essas células pilosas. E a gente vai ver que tem um pegado de pelo, um pegado de cima. A gente vai ver que é isso, na verdade, que tem aí na superfície apical delas. Né? E aí a gente precisa de mais uma coisa. Toda a área sensorial tem como neurônio bipolar. E a gente vai ver onde se localizam esses neurônios bipolares, que eles vão estar localizados em gânglios, que não é o seu bipolar, que não é da parte autônoma, que a gente já viu, que não é do exoentérico. São dois gânglios que estão aí associados. No caso da audição, é o gânglio espiral. E no caso da percepção de movimento, do equilíbrio, enfim, é o órgão, o gânglio vestibular. São dois gânglios que têm esses neurônios bipolares. O espiral e o vestibular. E a gente vai ver onde que eles se encontram. Tá, vamos seguir aí. Orelha, a gente não fala mais em ouvido, né? Ela é dividida em externa, média e interna. Então nós temos aí as três regiões, como eu já adiantei para vocês, nós não temos lâmina, a gente só tem lâmina na orelha externa, na verdade, muitos constituintes da orelha externa. Então, o pavilhão auditivo, onde a gente chama de orelha auditiva, né? E o restante a gente não tem. Por isso que eu enviei para vocês imagens que vocês vão poder acompanhar, quem que ouça, né? À medida que a gente vai explorando ali cada região, vocês podem ir denominando essas estruturas, né? De uma maneira geral. E a gente vai começar então pela orelha externa. A orelha externa, ela tem esse primeiro constituinte aí, que é o pavilhão auditivo, o que a gente chama de orelha, né? E a gente já sabe que ela é igual à orelha que a gente estudou quando nós falamos de cartilagem elástica. Alguém lembra como que era constituída essa orelha? Nós estudamos uma lâmina de orelha. Pele delgada pilosa, cartilagem elástica. Então é uma placa de cartilagem elástica revestida por pele delgada e pilosa de ambos os lados. Todo mundo lembra disso? Eu vou mostrar de novo a lâmina aí, que é a única lâmina que a gente tem. Né? E orelha, né, vamos falar mais correto, esse pavilhão auditivo, ele é variável de animal para animal. Né? Por exemplo, o nosso pavilhão auditivo ele não tem mobilidade como tem na maioria dos animais, buscando ou captando ondas sonoras. Né? Se a gente vê cachorro, gato, essa orelha é móvel, ela se movimenta em direção ao som. E eles têm uma acuidade, né, em relação ao som muito maior que a nossa. Né? A nossa orelha não tem essa mobilidade. Tem algumas pessoas que conseguem até movimentar, mas não o suficiente como um animal. Né? E além disso, ela guarda várias regiões, que eu não sei se a anatomia macroscópica falou disso para vocês, que nós não vamos abordar aqui,
Mas basicamente, cada região dela tem um nome, né, macroscopicamente, mas basicamente se a gente pensar na função, é proteção. Né? A grande função aí é proteção ao que vem pela frente, que faz parte também da orelha externa, que é esse conduto auditivo. Né? Então ela tem essa forma para proteger, de certa maneira, contra líquidos e contra choques diretos a esse conduto auditivo. Por que isso é importante? Por que essa proteção é importante? Porque é o som que vai ser direcionado por esse conduto, que vai vibrar uma membrana, que é um outro constituinte que tem aí, que é a membrana timpânica, e aí essa vibração sonora passa a ser traduzida em vibrações mecânicas de ossículos que ficam na outra orelha, que é a orelha média. Então, se esse som não for conduzido de maneira correta, essa membrana não vai vibrar e isso não vai ser transformado em vibrações mecânicas. Então já começa aí o problema. Né? Então precisa, esse conduto, ou esse meato acústico externo precisa estar muito bem preservado. Né? Bem como essa membrana timpânica também, que a gente vai ver já já. Então a primeira grande função é essa, proteção a esse conduto. Direcionamento do som com menor mobilidade, se a gente for comparar aí com os animais. Né? E, como a gente já tinha falado, é uma placa de cartilagem elástica revestida por pele de ambos os lados. Isso qualquer orelha, ou qualquer, na verdade, pavilhão auditivo, tem essa forma, né? Ou tem essa constituição. E aí a gente viu essa lâmina na aula de cartilagem elástica. Como exemplo, nós demos aí a orelha, é a orelha de roedor, mas nós temos aí a peça central de cartilagem elástica. Esse corte histológico é colado por orselina, né, para ver o material elástico. E a cartilagem elástica como um todo, ela tem como constituinte dela, o revestimento externo, chamado pericôndrio. Então nós temos aí, de ambos os lados, o pericôndrio. Na verdade, o pericôndrio vem toda a cartilagem, a gente tem um corte, né? E vem aquela velha história, pericôndrio com aquelas duas camadas, a mais externa fibrosa, a mais interna condrogênica, né? Se a gente olhar os condrócitos são maiores, mais próximos, a gente já estuda por isso. E esse material que está corado nessa tonalidade de marrom, vermelho escuro, é um material elástico. O material elástico pode ser, aparece de três maneiras: em fibra, em rede e em lamela. Qual é essa aí? Rede de fibras elásticas. Né? É uma rede mesmo, em volta desses condrócitos. Na verdade, é o único exemplo que a gente tem de material elástico em rede. Né? O mais comum é em fibra e lamela, a gente tem lá em parede, por exemplo, de aorta, né, que é a grande artéria elástica. Pois não. Fibra? A pele. As fibras elásticas, a elástica propriamente dita, melamínico, escalânico, fibra. Posso seguir? É o único que tem. Tá, vamos olhar a pele de um lado e de outro. Na verdade, se a gente pensar, né, na nossa orelha, é só a gente entender que a gente tem pele de um lado e pele do outro. Né? Então, pele delgada e epilosa, né? A gente tem aí uma epiderme extremamente delgada, uma camada córnea extremamente delgada, e os folículos pilosos. Claro que as glândulas sebáceas associadas a folículos pilosos, glândulas sudoríparas e assim vai. Né? Muito menos glândula sudorípara do que em outro lugar, a gente sua muito pouco pela orelha, né? Esse pavilhão auditivo, é só pensar nisso, mas é uma pele delgada e pilosa. Tudo bem até aqui? Não tem grandes dificuldades aí em relação a pensar nesse pavilhão auditivo. Né? Tá, vamos seguir. Em seguida, outro constituinte da orelha externa é esse hiato acústico externo, que é essa orelha, esse pavilhão auditivo, tem para proteger contra choques, contra a entrada de líquidos, de uma maneira geral, de qualquer coisa que venha ameaçar ali, ou que possa entrar até bicho, né? Pernilongos, líquidos, assim por diante. Né? Tá. Todo esse meato, esse conduto auditivo externo, ele é revestido também por pele delgada pilosa, né? Onde nós vamos ter aí uma modificação das glândulas sudoríparas, que elas passam a ser as chamadas glândulas ceruminosas. Esse nome cerumen, cera, né? E a gente sabe que isso existe mesmo, aí em grande quantidade. Tem gente que produz muito mais do que outros que produzem menos, e assim por diante, né? Então,
todo esse conduto é pele, continua sendo membrana cutânea, da mesma maneira, ok? E a gente vai ver aí histologicamente, morfologicamente, como que ela se apresenta. Que a gente não tem aí, e eu mandei as imagens para vocês irem acompanhando. Tá. Isso é um corte da inicial desse meato acústico externo para mostrar que o que sustenta inicialmente ele é a cartilagem alina e a pele está revestindo a sua luz, né? Um pedacinho, um corte histológico retirado dessa região é pele. Se vocês verem aí, delgada e velosa, né? Que tem a epiderme com camada córnea bem pouco desenvolvida, folículos pilosos com glândulas sebáceas associadas a ele, e nós vamos ter aí as glândulas seruminosas que eu vou mostrar já para vocês. A intenção dessas duas regiões é mostrar que inicialmente é cartilagem que sustenta esse meato e depois vem tecido ósseo, que vocês já aprenderam também. Então, para ele ficar aberto, né, eu tenho inicialmente uma sustentação de cartilagem alina e depois tecido ósseo, né, que aí a imagem em B está mostrando essa região. Tudo é pele. Então, o revestimento do meato acústico externo continua sendo membrana cutânea. Vamos seguir. E aí, pois não. Sudorípara modificada. E aí, quando a gente olha essa, dando ênfase nessas glândulas sudoríparas, elas lembram muito, essas seruminosas, lembram muito as glândulas sudoríparas apócrinas. Se vocês olharem aí a luz, os adenômios muito avantajados, né, bem desenvolvidos. Então, esse conjunto total aqui que a gente está vendo é glândula seruminosa, que é sudorípara modificada mais para apócrina do que para écrina ou merócrina, se a gente olhar a morfologia, né? Basicamente, sebácea a gente sabe a função, né? Basicamente, a produção dessas glândulas, desses adenômeros, né, junto com as glândulas sebáceas, vão manter a umidade dessa região, vão ter no produto de secreção não só componente lipídico para impermeabilizar, enfim, mas também lisozima, lactoferrina, defensinas, no sentido de impedir a entrada de bactérias. Por exemplo, lisozima fura a parede de bactéria. Vocês vão aprender isso mais para frente, né? E aí, como ela fica uma superfície meio preguenta, porque é lipídio, né? Viscosa, ela aprisiona partículas que não entrariam aí em direção à membrana timpânica. Então, tudo funciona para manter esse meato acústico externo aberto, se a gente pensar em estruturas que sustentam que é cartilagem depois osso, depois uma membrana cutânea que o reveste, protetiva, e além disso o produto de secreção dessas glândulas, que impede a desidratação, impermeabiliza, mantém isso úmido, né, e preguento para segurar qualquer partícula estranha que vem aí. E também com componentes que vão destruir bactérias e assim por diante, né? Então nós temos aí uma região desse meato acústico externo com a pele, folículo piloso, glândula sebácea, e lá na derme os adenômeros dessas glândulas sudoríparas que a gente modificadas, que nós chamamos de glândulas seruminosas, né? Nós não temos imagem para mostrar isso, né? Tá. E o terceiro componente da orelha externa, e o último, é a membrana timpânica. Nós temos que pensar na membrana timpânica como um sanduíche, com duas, vamos pensar num sanduíche com duas metades de um pão, onde uma metade continua sendo derme, pele, membrana cutânea, derme não, epiderme, né? E a outra metade, que fica voltada para a orelha média, ou cavidade timpânica, é uma membrana mucosa. Então, uma orelha pertence à membrana cutânea e a outra à membrana mucosa. E o meio, todo epitélio se apoia em que tecido mesmo? O conjuntivo propriamente dito. O meio vai ter um conjuntivo rico em fibras colágenas, que tem direcionamento diferente, circular, radial, mas muito rico, e também fibras elásticas, né? E a gente tem aí a imagem em corte histológico que eu enviei para vocês olharem de uma membrana timpânica. Inicialmente a gente vai ver ela numa visão endoscópica, e ela tem ou apresenta várias vamos dizer, regiões que são denominadas, claro que a gente vai ficar decorando isso, né? O ossículo que se prende à membrana timpânica, lembra, a onda sonora vai ser
mudada para onda mecânica. Mecânica de quem? Desses ossículos, né? Esse ossículo que fica preso na membrana timpânica é o martelo. A gente tem a sequência o martelo, a bigorna e o estribo. São os menores ossos que a gente tem no corpo, né? E aí a gente está vendo no fundo o martelo, que até o autor está colocando aí, processo lateral do martelo e manúbrio do martelo. O manúbrio é o cabo, que vocês vão ver já. Então ele fica preso aí na membrana mucosa, do lado de membrana mucosa, já temos aí o primeiro ossículo, né? Essa membrana timpânica é fundamental, porque é ela que vai vibrar e vai transformar, né, ajudar essa transformação de onda sonora em vibração mecânica, né? Então nós temos aí uma visão dela de uma maneira geral. Será que uma pessoa que tem a membrana timpânica perfurada, ela vai ter essa mudança de onda sonora da vibração mecânica perfeita? Claro que não. Já vai ter comprometimento aí, né? Tá. E essa é a imagem da membrana timpânica que eu enviei para vocês, né? Onde que está a membrana cutânea? Do lado da seta, ou cabeça de seta negra, né? Depois a membrana mucosa, do outro lado, o epitélio simples pavimentoso. Tem autor que chama isso também de epitélio simples cúbico, mas a maioria é simples pavimentoso, que é o que continua aí revestindo a cavidade timpânica, que é uma cavidade preenchida por ar, onde moram esses ossículos, que a gente vai ver já, né? Então nós temos aí do outro lado as cabeças de seta mostrando aí esse epitélio simples pavimentoso. Apoiados no conjuntivo, onde chama muito a atenção o colágeno. Nós temos duas orientações do colágeno. A seta em negro, radial, a seta em azul, circular. Né? Fibras colágenas. Mas nós também temos aí fibras elásticas que não são aparentes, porque HE ou HE é essa coloração. Né? Se a gente quisesse ver fibra elástica, a gente teria que procurar por oxerina, por exemplo. Mais um exemplo, fibra, que você me perguntou, de fibra, onde tem aí, né, o material elástico de fibra. Tudo bem até aqui, pessoal? Pois não. Essa organização é radial e circular, né? Radial e circular. É uma modificação disso? Não. É a orientação do colágeno, para deixar ela mais, vamos falar assim, mais forte, enfim, é a mudança dele. Você olha o tipo, ele tem toda uma distribuição radial mesmo. Pela funcionalidade dele, vibração, enfim. Se a gente for pensar em conjuntivo, é um conjuntivo denso ou é frouxo? O que vocês acham? Denso, né? Tem que ser denso. Vai vibrar, né? E vai transformar o que é sonoro em mecânico, ok? Então essa imagem aí da membrana timpânica, se a gente tivesse aí um corte histológico, coisa que nós não temos, né? Tá. É certo a gente limpar com cotonete? Não, não é recomendável. Ah, mas eu tenho muita cera. Sim, mas não pode socar o cotonete lá dentro, como muita gente faz. Gasta 20 cotonetes para limpar a orelha todos os dias, né? Muitas vezes está empurrando esse cerúmen ou esse período de secreção e piora mais ainda a situação. Então o correto não é usar, não é recomendável. Eu estou colocando aí para lembrar disso, né? Então nós saímos da orelha externa, que é o pavilhão auditivo, aquela placa de cartilagem elástica revestida de ambos os lados com pele, delgada e glosa. Passamos pelo meato acústico externo, conduto auditivo externo, que é essa região onde o som vai, vamos assim, passar, vibrações sonoras, né? E nós fomos para a membrana timpânica. Esses são os três constituintes da orelha externa. Alguma dúvida até aqui? Bem fibra. Na lâmina de membrana timpânica, qual que é o colágeno radial e o circular? Radial e circular. Tá. Posso seguir? Tá. Se a gente está vindo de uma membrana que o lado do pão, vamos falar assim, voltado para a cavidade timpânica, é membrana mucosa, né? A gente acabou de ver que é membrana mucosa, né? Isso aqui vai continuar pro lado da cavidade timpânica onde moram os ossículos. Então toda essa região aqui que eu estou passando a ponteira, onde eles moram, martelo, bigorna e estribo, é revestido por essa mesma membrana mucosa. O epitélio simples pavimentoso, apoiado numa lâmina própria. Tudo bem? Nós temos aí o mesmo epitélio. Alguns livros falam simples cúbico. A maioria pode ser cúbico até baixo, porque a maioria é simples pavimentoso mesmo. E reparem, é uma cavidade cheia de ar,
onde tem os ossículos, e ela também tem uma abertura para o que antigamente era chamado de trompa de Eustáquio, e hoje a gente chama isso de tuba auditiva, né? Nós vamos falar da tuba já e tem um corte aí dela. Na verdade, vários cortes para a gente olhar, né? Então a gente vai falar agora da orelha média. Qual é a grande função da orelha média com os constituintes que estão aí, que basicamente são os ossículos? Transformar o que era sonoro, vibração sonora, induzida pelo hiato acústico externo, em vibração mecânica. Tudo bem? De quem? Dos ossículos, né? Tá. Da mesma maneira que o martelo gruda na membrana mucosa, num dos lados da membrana timpânica, o estribo vai estar colado em uma outra região que imita a orelha média da orelha interna. Essa região onde a gente tem a base ou a plataforma do estribo ligada, ela tem um nome. Vocês viram? Já tiveram aula de anatomia? Como chama essa região aí? Janela? Oval. Oval ou redonda? Tem duas janelas aí. Então, tem uma janela aí. A gente vai ver já. E ela vai vibrar, no momento que os ossículos fizerem uma vibração, vai vibrar um líquido que mora na cavidade da orelha interna, a cavidade óssea. Que líquido é esse? Vocês não tiveram aula? Que líquido é esse? Perilinfa. Então, o que era sonoro, vira mecânico e depois líquido. Precisa ficar bem claro isso. São 3 tipos de vibrações aí que vão ser conduzidas, né? Tá, vamos olhar então a nossa orelha média. Na verdade, ela também é chamada de cavidade timpânica. Lembra que o meato começou com uma sustentação de cartilagem alina, depois passou para óssea. Eu já estou dentro do osso temporal. Então, toda essa cavidade mora dentro de um osso, né? Que é esse osso temporal, como uma forma de proteção. Por isso que é muito difícil a gente conseguir material. A gente precisa serrar esse osso e tirar isso lá de dentro. Não é fácil, né? Ok, fora que é muito pequeno, né? Esses ossículos que estão aí presentes. Tá, e como eu já tinha falado anteriormente, como a membrana timpânica do lado da orelha média é membrana mucosa, né? É a mesma membrana mucosa que vai revestir toda a cavidade. E é epitélio simples pavimentoso apoiado numa lâmina própria, né? E nós temos aí preenchida por ar. E a tuba auditiva vai servir exatamente para equalizar esse ar, o que está na cavidade timpânica com o ar fora, porque ela tem comunicação com a parte nasal da faringe. Qual é o revestimento mesmo da parte nasal da faringe? A faringe tem 3 regiões: a nasal, a oral e a laríngea. Qual é esse epitélio aqui da nasal? Pseudoestratificado, cilíndrico, ciliado com células calciformes, epitélio respiratório. A tuba, basicamente, é esse mesmo epitélio. Só que ela vai mudar, né? Ela vem vindo com o epitélio simples pavimentoso lá no comecinho, que é membrana mucosa, e gradativamente ela vai chegar num epitélio pseudoestratificado, né? E ela tem que equalizar esse ar, o que está fora e o que está dentro, da parte nasal da faringe. Qual é o exemplo mais típico que a gente tem dessa equalização que ela faz? Quando a gente anda caminhando. Não tem aquele ar tampou o meu ouvido. É mais com chicletes que isso melhora. É exatamente para equalizar isso. Né? Ou a subida ou a descida. Tem um que é pior, tem outro que é melhor, tem gente que sofre, tem gente que não, isso é variável. Né? Então esse ar que está aí que vai ser equalizado com a parte nasal da faringe que a gente vai falar já. Posso seguir? Vamos lá. Essa é a primeira região da cavidade timpânica, orelha média, que é basicamente o que preenche ela. É um epitélio simples pavimentoso, apontado aí pelas setas em negro, apoiado numa lâmina própria e depois em osso, agora dentro de um osso, que a gente já viu. Então, basicamente, o epitélio dessa região é simples cilíndrico, uma membrana mucosa, simples pavimentoso, desculpa, uma membrana mucosa. Quem que era basicamente o epitélio da orelha externa? Que a gente acabou de ver. Pele, membrana cutânea. Aí é membrana mucosa, tudo bem? A maior parte da cavidade timpânica é epitélio simples pavimentoso, né? E sempre apoiado aí já em osso, vai ter mais cartilagem agora, né?
Tá, essa é a maior região dela, da cavidade timpânica. O que eu tenho aqui, ó? Se eu pensar, fora. O que preenche aqui? Ar. Tudo bem? Os ossículos moram aí. Tá. Olha os ossículos, o tamanho de cada um. Extremamente pequenos, né? Nós temos aí o martelo, que está colado na membrana timpânica, membrana mucosa. Olha o manúbrio, que é o cabo do martelo. Né? O martelo, a bigorna e o estribo. E a base do estribo vai ficar voltada para a orelha interna, numa janela, que eu estou esperando vocês me falarem. E ela vai pressionar a perilinfa lá, janela oval, vai pressionar a perilinfa, que preenche o labirinto ósseo, enquanto a endolinfa preenche o labirinto membranoso. A gente vai ver que tem dois labirintos aí. Vamos ver quem produz esses líquidos, né? Então, o que era sonoro vira vibração mecânica dos ossículos, depois vai virar vibração líquida, ok? Da perilinfa e da endolinfa, né? Até aqui alguma dúvida? Quem me perguntou do colágeno radial, é exatamente essa ideia que a gente tem aí da membrana timpânica. Esses riscos aí aparecem, macroscopicamente se vê numa visão de endoscopia, né? E ou se deve ao colágeno nessa distribuição radial. Mas a gente sabe que voltado para a cavidade timpânica, ele tem uma distribuição circular. A gente está vendo do lado de fora, né? Tá, vamos seguir. Então, o meato acústico externo, o conduto auditivo externo, conduz as ondas sonoras, a membrana timpânica vai vibrar, o que é sonoro vira vibração mecânica, e o que é vibração mecânica na orelha média, cavidade timpânica, onde os ossículos moram, vai virar vibração líquida pela janela oval, né? Essa janela oval, então, que tem o estribo empurrando, vai mover a perilinfa, que mora aí no labirinto ósseo. Eu já estou falando de orelha interna. Orelha interna tem labirinto ósseo, 3 regiões dele, e labirinto membranoso, 3 regiões dele também. Labirinto ósseo tem a perilinfa, labirinto membranoso tem a endolinfa. Aqui só está sendo mostrada a cóclea e o ducto coclear, a região da orelha interna, que tem a ver com a audição. Não está mostrando aí os canais semicirculares, o vestíbulo, que tem a ver com a parte de percepção de movimento retilíneo, relacional, equilíbrio e assim por diante. Não está sendo mostrada a outra parte, mas tem 2 partes, né? Essa é a parte voltada para a audição. Então, o que eu quero que fique claro, que quando a gente falar em orelha interna, a gente vai ter líquido lá. Um que circula no labirinto ósseo, são 3 regiões, e outro que circula no labirinto membranoso, né? Tá. Reparem que essa região se comunica uma com a outra, porque são 3 regiões aqui que a gente vê. E a gente vai ver isso em corpo histológico. Na parte da audição, o que a gente chama de rampa ou escala vestibular, que está associada com a janela oval. Ducto coclear, que é a rampa média, e a rampa timpânica, que está associada com a janela redonda agora. Porque imagine, o líquido é empurrado, vibra, mas eu tenho que ter outra coisa fazendo o oposto. Quem é que vem para dentro agora, né? Na cavidade ou na orelha média? A janela redonda. Eu tenho 2 janelas aí, que são empurradas. Uma que é empurrada pelo estribo e a outra que sofre a pressão da perilinfa ao contrário para dentro da cavidade timpânica, que é via janela redonda, que a gente vai ver aí passo a passo. E aqui macroscopicamente, se a gente pudesse dissecar essa região, a gente está vendo aí as 2 janelas, né? E que existem aí para suportar essas vibrações líquidas. Uma que está empurrando e outra que está suportando essa pressão, né? Alguma dúvida até aqui? Pois não. Existe o quê? A janela redonda existe para suportar a pressão do líquido. Se eu empurro uma coisa líquida, o líquido vai circular por todo o labirinto ósseo, vai ter uma pressão contrária. É uma membrana mucosa. Tanto a janela oval quanto a janela redonda. Separa a orelha média da orelha interna. Okay? Já já você vai entender, eu só estou começando a história. Tá?
Vamos olhar então esse córtex histológico agora. Pensando inicialmente na orelha média. Eu não estou vendo os outros constituintes, mas eu vou acabar falando que eles existem aí, nesse córtex histológico. Mas pensando na orelha média, olha os ossículos. Que região seria essa aqui, ó? O que é isso que eu estou apontando? Não. Membrana timpânica. Isso aqui é o martelo. Membrana timpânica. Então o som está vindo aqui, tudo bem? Martelo, bigorna e esse é o estribo. Aqui que daria a janela oval. Tudo bem? Vamos olhar agora aqui o córtex histológico. Eu só tenho o estribo aqui. O X é a cavidade timpânica. Qual é o revestimento dela mesmo? Essa membrana mucosa que a gente falou. O epitélio simples pavimentoso, né? Apoiado numa lâmina própria. Tudo bem? E aqui a gente tem um estribo, um córtex histológico de um pedacinho do estribo. A seta está mostrando exatamente uma região onde tem, ou onde estaria a janela oval. Tudo bem? Tá, o que mais que eu tenho nesse córtex histológico? O músculo tensor do tímpano, que está aí, se isso é cavidade timpânica, a membrana timpânica está aí, né? Os ossículos estão aí presentes, a gente só está vendo o estribo. Depois a gente tem um labirinto ósseo, já é a orelha interna. E o labirinto membranoso, que mora dentro dele. Quais são os nomes disso? Já já a gente vai ver, porque senão é muita informação ao mesmo tempo. Porque eu quero falar que o que a gente está vendo além da cavidade timpânica, ou orelha média, nesse córtex histológico, é a orelha interna. Tudo bem? A janela oval não estava empurrando o líquido que a gente viu? Vamos voltar aqui. A janela oval não empurra a pele linfa? Então, se a gente olhar aqui, isso aqui não é a janela oval, então isso aqui é preenchido por pele linfa. E lá dentro eu tenho um labirinto membranoso desse labirinto ósseo aí, que vai estar cheio de endolinfa. E a gente vai ver já quem são essas estruturas. Tudo bem até aqui? Vamos seguir. Tá. Existem aí dois músculos. O tensor do tímpano e o tensor do estribo, que a gente chama de músculo estapédio. Isso aí tem mais a ver com fisiologia, com anatomia, para vocês pensarem nesse muscular, enfim, né? Se eu não me engano, o músculo estapédio é o menor músculo que a gente tem no corpo. Eu não tenho certeza, tá? Mas só para vocês verem, para que eu tenho dois tipos de músculo aí? Olha lá, para que tem dois? Um, que é o músculo tensor do tímpano, o próprio nome fala. Ele vai puxar e tensionar a membrana timpânica. Quando ele faz isso, ele reduz as ondas sonoras. Então ele empurra e hora ele volta. Então ele fica controlando aí as ondas. Tudo bem? Tem a ver com a membrana timpânica. E o músculo estapédio, olha agora, ele não está ligado ao estapédio, o estribo, na janela oval que a gente viu, ela está pressionando o líquido também, puxando, né? Empurrando esse líquido. Tem que ter alguma coisa que limita a vibração desse estribo nessa janela oval, para empurrar esse líquido. E quem faz isso é esse músculo estapédio. Não pode ser uma vibração líquida tão intensa, empurrar tanto, mas também não pode ser tão pequena. Esses músculos ficam controlando, né? Então o músculo tensor do tímpano controla aí a onda sonora e o músculo tensor do estribo, ou chamado de músculo estapédio, controla a vibração líquida, a tensão na pele linfa. Ok? Tá, vamos seguir. Falando ainda de orelha média, vamos falar da tuba auditiva. Eu estou falando dessa estrutura aqui, que basicamente serve para equalizar o ar que está dentro da cavidade timpânica orelha média, de olhos ossículos, com o ar por fora, a parte nasal na faringe. Né? E a gente falou que predominantemente a grande parte da tuba é epitélio, uma mucosa, cujo epitélio é pseudo-certificado cilíndrico ciliado com células falciformes, o típico epitélio respiratório. Tem a ver com a parte nasal da faringe. Parte oral certificada, não é utilizado, e parte laríngea tinha corda vocal verdadeira e falsa. Vocês lembram disso que a gente já falou também, né? Tá, vamos ver como é que se comporta essa tuba. Tem vindo lá da cavidade timpânica orelha média uma membrana mucosa cujo epitélio é simples pavimentoso. Tudo bem até aqui? E agora vai ter continuidade com essa tuba. Será que esse epitélio pode mudar abruptamente? Claro que não.
porque toda mudança abrupta é problema, né? Então, gradativamente, esse epitélio vai mudar, até chegar no epitélio certificado, pseudo-certificado semi-industriado com células cruciformes, né? Que é o que a gente tem aí na próxima imagem, que eu também enviei para vocês, acredito, né? Então, vem vindo um epitélio simples pavimentoso na célula verde, que isso tudo é membrana mucosa, o epitélio mais o conjuntivo, e aqui tecido ósseo, na célula negro. Lembra, gente, está tudo dentro de osso já, né? Um epitélio simples pavimentoso que gradativamente ele vai aumentar a sua altura, ele vai depois se transformar na seta vermelha, gradativamente, em epitélio simples cúbico, depois epitélio simples cilíndrico, e aí ele vai virar pseudo-estratificado cilíndrico ciliado com células cruciformes. Então é só para mostrar a mudança gradual, não é abrupta. Onde que isso está acontecendo? Lá no comecinho da tuba. Ele começa com simples pavimentoso, depois simples cúbico, simples cilíndrico, aí ele vira pseudo-estratificado. E essa imagem aqui, esse corte histológico mostra exatamente isso, né? Essa mudança gradativa. Tudo bem até aqui? Aí a gente chega na tuba real, peraí só um minutinho. E o epitélio que a gente tem aí associado à sua lâmina própria tecido ósseo, né? Tem uma parte aí da tuba que é cartilagem. Quando eu estou lá perto da orelha é osso, mas a tuba é cartilagem, né? Volta aí, predominantemente ser cartilagem ali, né? Na tuba. Então nós temos aí a cartilagem e esse epitélio já é pseudo-estratificado, cilíndrico, ciliado com células cruciformes. Pois não, Frederico? Qual que é a estrutura da transição dos epitérios? Qual a estrutura? É a transição dos epitérios que você mostrou agora? Isso aqui? É. O que tem? Qual que é a estrutura? Tuba. Ah, É o início da tuba. Tudo bem, pessoal? Então, só para mostrar. O comecinho lá da tuba, vou voltar, eu tô aqui, ó. É osso. Depois você passa a ser cartilagem, né? Então, a gente está saindo de uma estrutura óssea e é nessa região que ela está sustentada por osso que a gente tem essa mudança gradual do epitélio. E depois, quando ela já tem cartilagem aí sustentando a tuba, para ela não colabar, né? O epitélio já é pseudo-estratificado, cilíndrico, ciliado com células calcificadas. Então a gente tem a tuba também uma membrana mucosa, né? Então eu saí de uma membrana cutânea, tudo bem? Passei por uma membrana mucosa e continuo uma membrana mucosa. Só que essa membrana mucosa vai variar de região para região, né? Dentro da orelha média, que a gente acabou de falar. A maior parte dela é simples pavimentoso, o epitélio associado à lâmina própria, né? Vai mudar onde? Na tuba. Quanto mais perto da parte nasal da faringe ela tiver, mais é esse epitélio típico respiratório, né? Tá. Então nós estamos falando desse epitélio. E aí é exatamente a função dela, que a gente vai equalizar através da tuba a quantidade de ar que tem lá na orelha média ou cavidade timpânica e o ar que está na parte nasal da faringe, né? Se for vou falar, bloqueada essa equalização e essa subida ou descida que a gente tem aí aérea, né, automaticamente a gente fica com a orelha tampada, né, que a gente fala máximo chiclete, que isso resolve, enfim. E produto da membrana mucosa, porque essas células podem liberar um pouco de fluido, enfim, é uma membrana mucosa úmida, né, que a gente sabe, pode aí ter aí essa sensação de orelha tampada, às vezes pode até entrar líquido ali também, né, enfim, e aí a gente tem logo quando equaliza essa perda dessa sensação aí que a gente tem não está ouvindo, né? É exatamente a tuba que faz isso. A gente não chama mais de trompa de Eustáquio, tudo bem? Tá. E agora a gente passa, pois não. Não. Lembra que isso é membrana mucosa. Qual é a definição de membrana mucosa? Superfície úmida, né? As próprias células fazem isso. Dessa membrana, tá? Não é um grande líquido, tá? Ele está mostrando ali, mas nessa quantidade, né? Tá, agora a gente passa para a orelha interna, que é um pouquinho mais complicada no sentido da gente ver duas regiões dela. E aí que vão morar as células pilosas, é aí que a gente vai ter o glânglio, que tem os neurônios bipolares, né? A gente fala assim, a parte da orelha interna é a parte mais importante. Mas as outras também são. Se a gente não tiver condução de onda sonora, vibração mecânica, a gente não tem o resto.
Então não deixam de ser importantes as anteriores também, né? Então uma otite, por exemplo, que geralmente a pessoa pode ter por conta da orelha média, a pessoa tem muita faringite, tem aí processo inflamatório na tonsila palatina ou na faringiana, constantemente. Isso pode levar a uma surdez por causa da orelha média, né? Por isso que o otorrino tem que ver o custo-benefício para se tirar essas tonsilas, se a pessoa tiver ocorrência desses processos inflamatórios, né? Então é muito importante a orelha externa e a média, mas a interna é que contenha os receptores mesmo, que a gente vai ver como que é essa transformação dessa vibração líquida em audição, em percepção de espaço e assim por diante, né? Então a gente está entrando para a orelha interna e de novo só tem a cóclea aí, só tem a parte da audição, a parte do vestíbulo a gente não está vendo, né? Mas existem os dois. Tá, e reparem que está dentro do osso de novo. Então o que protege isso é o osso temporal, novamente. Tudo bem? O que a gente tem que pensar agora? Vamos olhar. As duas regiões que a gente tem aí, que eu vou falar para vocês inicialmente, tanto o labirinto ósseo voltado com a audição, que é esse que eu estou apontando aqui, quanto o labirinto ósseo voltado com o equilíbrio, que é esse que eu estou apontando aqui, as duas regiões têm nessas setas em negro osso, moram dentro de osso. Tudo bem? Estruturas ósseas cuja forma vai ser a mesma das estruturas membranosas que moram aí dentro. E elas recebem praticamente quase o mesmo nome, né? Então, o que está apontado ali na seta, e o corte foi nesse sentido, isso aqui é do Digital Histology, que vocês usam bastante, ok? Que eram as imagens melhores que tinha ali de orelha, ok? Então, o sentido do corte é esse, para a gente entender, a cóclea é essa, que é o labirinto ósseo, e depois a gente tem aí o labirinto ósseo, que são o vestíbulo, que é essa região que eu estou apontando, e nós temos os canais semicirculares, que é esse é um canal, que a gente vai ver já já, e esse é um outro canal. O que eu quero que vocês guardem por enquanto? Que está tudo dentro de osso, que é onde estão as setas em meio. Pois não. Onde é o vestíbulo? Eu vou chegar aí. Peraí. Tudo bem que as setas estão mostrando osso? Tá. Então, primeiramente é osso, que eu quero que vocês guardem. Isso aqui é um pedaço do cérebro, né? Encéfalo, aí, parte dele. Tá, vamos seguir. Essa é a cavidade timpânica, a orelha média. Então, eu quero que vocês guardem o seguinte sentido. A orelha média, na frente dela, ou perto dela, tem a cóclea, a audição. E do outro lado, tem a área vestibular. Tudo bem? Isso é importante para a gente só se localizar, né? Então, a gente está vendo aí duas cores. Vocês conseguem ver duas cores nesse esquema? O que está em azul é o labirinto ósseo. O que está em vermelho, laranja, é o labirinto membranoso. Então, vamos olhar o labirinto ósseo aqui. O labirinto ósseo é a cóclea, que as setas estão apontando aí para o labirinto ósseo. E o labirinto membranoso tem uma região, na verdade, circundada por duas, onde tem perilinfa circulando, que a gente vai ver. Esse rosto aqui que vocês estão vendo é cada estrutura dessa aqui, ó, que a gente vai ver já já, que é o ducto coclear, que é toda essa estrutura que a gente está vendo aqui. Vamos olhar para o vestíbulo e para os canais semicirculares. Olhando para o vestíbulo, que é essa região que eu estou apontando, o que é azul é o vestíbulo. Mas moram duas estruturas laranjas lá dentro, o sáculo e o utrículo. Vamos olhar aqui no córtex histológico. Isso aqui é o vestíbulo. Isso é o utrículo e isso é o sáculo. Já já a gente vai entender direitinho isso aí. E vamos olhar para os canais semicirculares, que a gente tem 3 aqui. Um canal semicircular, 2, 3 canais semicirculares. E a gente tem os ductos semicirculares lá dentro, também laranja. Então o que eu quero falar para vocês, a gente vai começar a falar de estruturas que a gente chama de labirinto ósseo, que tem nome, e estruturas que a gente chama de labirinto membranoso, que mora dentro desse ósseo, que tem nome. Ok? Eu só meio que localizei vocês, tudo dentro de osso, né? Tá, vamos seguir aí.
Músculo tensor do tímpano, lembra que eu falei para vocês que ele existia ali? Isso aqui é um nervo vestíbulo coclear, o oitavo par de nervo craniano. Quem vai formar se é um nervo, do que é constituído mesmo nervo? Axônios ou fibras nervosas. De quem são os axônios ou as fibras nervosas desse nervo? Os axônios dendritos dos neurônios bipolares. Tudo bem? Ele tá aí, ó, o nervo. Que a gente vai ver e vai falar dele já já. No corte histológico é possível a gente ver aí regiões dessas estruturas, né? E a gente vai passo a passo agora. Tá, vamos seguir aí. O gânglio vestibular tá aí, ó, onde mora neurônio bipolar. Pertinho aí também. A gente vai ver um por um. Bom, então, primeiramente, o que está em azul é labirinto ósseo. O que está em róseo ou bege é labirinto membranoso. Isso aí é orelha interna, né? Então, quais são as denominações dos labirintos ósseos? Vamos começar pela cóclea, o vestíbulo e os canais semicirculares. Eu tenho 3 canais semicirculares nessa posição. Para frente, para cima e para trás. Para que será que a gente tem isso? Eles estão relacionados com o movimento rotacional. Então, qualquer coisa que eu faço, o movimento de girar a cabeça, ele tem 3 regiões assim para a gente perceber esse movimento. Não é à toa que tem essas 3 distribuições de canal. Né? Qual é o outro, a região que vai ter a percepção de movimento para frente, para trás, para direita e para esquerda? A área do vestíbulo, que a gente vai ver já já. Então, essa área azul aqui é a área que vai dar essa percepção. E a cóclea é a área que vai estar associada com a audição. Então vamos voltar, vocês têm que guardar, isso aí não tem como. Nós temos como constituintes dos labirintos ósseos da orelha interna a cóclea, a audição, tem a ver com a audição, o vestíbulo e os canais semicirculares, que são 3. Um para frente, um para cima e um para trás. Né? Vamos falar do labirinto membranoso agora. Dentro da cóclea mora o ducto coclear, ou rampa média, ou escala média, que a gente vai ver já já. Dentro do vestíbulo moram o sáculo e o utrículo. E dentro dos canais semicirculares moram os ductos semicirculares, que são 3. Toda a área azul é preenchida por perilinfa. Toda a área rósea, ou alaranjada ali, é preenchida pela endolinfa. Isso que a gente viu é um corte dessas regiões. Por exemplo, isso aqui é a cóclea com o ducto coclear lá dentro. É um corte disso aqui, que a gente vai começar a ver agora. Tudo bem? Até aqui? Mas não fala que essa conta está passando no labirinto nosso até o Sim. Exatamente. Tudo que está em azul aí é perilinfa, tudo que está em róseo é endolinfa. Lembra que vibração sonora vai ser transformada em mecânica e agora líquida, por isso que eu tenho os líquidos aí dentro. Fala, Vitor. Onde estaria o São Carlos nos localizar a janela oval? Fica onde? Que o estudo vai estabelecer o local. Não está sendo mostrado aqui. Ela estaria onde? Para a esquerda, mais para a direita? Estaria nessa região do sáculo que tem a ver com a cóclea. Região do vestíbulo e da cóclea. Nessa região média aqui. Já já a gente vai ver melhor isso. Calma, tem muita coisa para falar. Começando agora. Pode falar. O canal que você circulando só porque é 3 canais. 3 canais. 3 canais, eu só vou agora falar. 3 canais semicirculares, eu tenho lá dentro 3 ductos semicirculares. Então tem que guardar isso, não tem como, tá? Quem é labirinto ósseo, quem é labirinto membranoso. Tudo bem? Até aqui? Vamos seguir. Pois não. Então eu posso falar que o labirinto ósseo ele é preenchido por perilinfa e o labirinto membranoso ele é preenchido Por endolinfa. por endolinfa. Exatamente, você pode falar. Posso seguir? Vamos lá. Agora eu estou mostrando
nesse corte histológico que a gente tinha visto anteriormente, uma área vestibular do vestíbulo, labirinto ósseo. E o sáculo está aqui, ó, labirinto membranoso. Qual é a outra região do vestíbulo? Essa que eu estou apontando. Quem é o labirinto que também está aí dentro, membranoso? O utrículo. Ele está aqui, ó. Lembra? Labirinto ósseo-vestíbulo. Vou voltar lá. Labirinto ósseo-vestíbulo. Labirinto membranoso, o sáculo e o utrículo. Vamos voltar para o corte histológico. Labirinto ósseo e o sáculo. Labirinto ósseo e o utrículo. Tá aí, ó. Vamos seguir. Aí nós temos os canais semicirculares. Repare que são 3. Um que está na seta em azul, o que está na seta em negro e o que está na seta em verde. Canal. O ducto está lá dentro. Então são 3 ductos semicirculares. Eu vou apontar um, vou apontar o outro e o outro não está sendo mostrado, um ducto. Mas são 3 ductos semicirculares que moram dentro dos canais semicirculares. Então nós estamos falando em canal semicircular, eu ainda estou falando em labirinto ósseo. E a cóclea, tudo isso é a cóclea. E lá dentro, em negro, está o ducto coclear. Lembra que eu falei que mora lá o ducto coclear? Então, na média, né? Então isso aqui tem que guardar, estou voltando, tem que guardar. Quem são os 3 constituintes que formam esse labirinto ósseo e quem são os 3 constituintes que formam o labirinto membranoso? Para a gente poder entender esses cortes histológicos, né? Então nós temos aí o vestíbulo, o sáculo. Aqui vou pôr, de novo, um X aqui, o vestíbulo e o utrículo. Tudo bem? Depois, os canais semicirculares. Tem que ter os ductos semicirculares. Tudo isso é um canal semicircular, que está na seta em azul. O que está na seta em negro também é um canal semicircular. E o que está na seta em verde também é um canal semicircular. Cadê o ducto? Eu só estou vendo em 2. Um aqui e outro aqui. Ducto semicircular. Eu estou falando do labirinto membranoso. E agora a cóclea, que é tudo, e lá dentro eu circundei o labirinto membranoso, que é o ducto coclear. Então no corte histológico a gente consegue ver o que é labirinto ósseo e o que é labirinto membranoso, né? Claro que às vezes por incidência a gente não enxerga, né? Por um, por outro, que ficou faltando, mas a maioria das coisas a gente consegue ver. Tenho que saber? Não tem como, tem, né? Tá. Aquela parte do lado do utrículo, que é só de vestíbulo. Essa aqui, isso é o trículo. Sim, vai do lado direito, isso. Isso, Isso vai ser vestíbulo ou labirinto ósseo? labirinto ósseo, que é o vestíbulo. Ah, tá. Então é sinônimo falar. É isso que eu estava falando. Eu tenho 3 labirintos ósseos. A cóclea, o vestíbulo e o canal semicircular, que são um número de 3. Esse aqui é o vestíbulo. Aqui é vestíbulo e aqui é vestíbulo. E tem o sáculo e o utrículo, que é labirinto membranoso. É só isso, obrigado. Vamos falar do labirinto membranoso. O que está em branco agora, vamos mostrar esse branco aqui, ó. Quem é o que está em branco aqui? Quem é o que está em branco nessa região? Quem é que está em branco nessa região? Labirinto ósseo. Agora o que está em branco é labirinto ósseo. Como que eu chamo mesmo essa região onde mora o sáculo e o utrículo? Esse branco aqui? Vestíbulo. Vamos olhar para os ductos semicirculares, os canais semicirculares, me desculpe, que é o que está em branco. 3 canais semicirculares. Eu tenho 3 ductos semicirculares, que estão em azul. E vamos olhar para a cóclea, que é o que está em branco. O azul aí é o ducto coclear, labirinto membranoso. No começo é difícil, mas depois que vocês forem lendo, vocês vão se familiarizando com essas denominações, né? Então guardem quem é, ou quem são os 3 constituintes do labirinto ósseo e quem moram dentro desses labirintos, que é os constituintes do labirinto membranoso, né? Perilinfa circula no branco, endolinfa circula no azul. Aí me perguntaram da janela oval, a região da janela oval. Olha o estribo aqui, ó. Essa é a janela oval. O que ele perguntou? Onde que está aí a região? Olha aí, né? Tudo bem? Dá para entender que na hora que ele empurra, ele está empurrando a perilinfa, né? Na região do vestíbulo aí.
Cadê a janela redonda? É essa aqui, ó. Então, na hora que vai empurrar o líquido, vai ter que ter uma volta disso, não pode só empurrar. Entendeu, Henrique, ou não? Então, a janela oval é pressionada e a janela redonda suporta essa pressão líquida. Ok, pessoal? Vou continuar. Para que serve esse ducto endolinfático e saco endolinfático? O que vocês acham? Reparem que o utrículo e o sáculo, eles se comunicam com um ducto e um saco endolinfático. Para que será que existe isso? Para que existem aquelas velocidades aracnoides, onde o líquido cefalorraquidiano, o líquido circula na aracnoide? Para que existem aquelas velocidades com aqueles seios venosos? Reabsorção. Você não pode o tempo inteiro aumentar a quantidade. Tem que ter aí uma reabsorção. É isso que é feito, ou que faz esse saco, esse ducto endolinfático. A gente nem vê aí nos cortes histológicos praticamente. Então, se é líquido, alguma coisa tem que controlar a produção e a reabsorção disso, obviamente, né? Tá, então olha, o que é isso aqui, ó? Vou passar, onde que eu tô, ó, nessa região? Hã? Meato, acústico e externo. O que é esse cinza aqui, ó? A membrana timpânica. Martelo, bigorna e estribo. Janela oval. Tudo bem? Empurra a perilinfa. E a janela redonda suporta a pressão dessa perilinfa que foi empurrada ali na janela oval. Tudo bem? Tá, vamos seguir. Agora eu circundei o sáculo e o utrículo. Na verdade, o sáculo está apontado em negro e o utrículo está apontado, circundado em azul. O que é sáculo e utrículo? Labirinto membranoso, que mora onde? Em um labirinto ósseo que eu chamo mesmo de vestíbulo. Ok? Quem que circula aqui dentro? Endolinfa. Quem que circula fora no vestíbulo? Perilinfa. Vamos voltar lá. É só entender. Eu estou no branco, que é o vestíbulo, o utrículo e o sáculo, que a gente está vendo em corte histológico. Reparem que o sáculo tem comunicação, na verdade, ele está voltado perto do ducto coclear, enquanto que o utrículo está voltado para os ductos semicirculares. É importante? É, porque a gente consegue se localizar. Olha a cóclea aqui perto. E o utrículo voltado para os canais semicirculares. Né? Mais ou menos a gente consegue ter aí a ideia. Tem aqui alguma dúvida? Vou voltar. Sem ele estar delimitado. Tudo isso aqui é o utrículo. Isso aqui? Isso? Isso aqui é o vestíbulo. Não é labirinto membranoso? É o que constitui o labirinto membranoso. Circula ele. Sim. É só para circular preto, não são todos. Não, todos têm. Aqui tem outro, aqui tem outro, aqui tem outro, aqui tem outro. Não estão todos circundados. Eu só circundei 3. Vou seguir. Esse saco endolinfático, ele faz parte do labirinto. Sim. E aí, ele, no caso, ele vai estar reabsorvendo. É só a endolinfa ou ele também absorve, de alguma maneira, a perilinfa? Mais endolinfa. Basicamente endolinfa. Tá. Sáculo e utrículo. Sáculo apontado pela seta, utrículo em azul. São labirintos membranosos de uma região de labirinto ósseo chamada vestíbulo. Pois não. Calma. É isso que eu vou chegar depois. Se eu informar tudo, fica bagunçado. A mácula tá aí. Tá aí. É só um minutinho. Tudo bem até aqui? O que ele está apontando agora? Os ductos semicirculares. Reparem, isso aqui embaixo é o utrículo. Vamos voltar lá. Lembra que eu falei que o utrículo está voltado para os canais semicirculares? Então, perto do utrículo, eu tenho os ductos e os canais semicirculares, né?
Vamos entender o corte histológico. Essa região aí que está em azul e que tem uma estrutura em vermelho aí que já a gente vai olhar, que é a crista angular em vermelho, isso aqui é um ducto semicircular. Lembra que o trículo está voltado para ele. Né? Outro ducto semicircular. Também aqui, e o outro que estava no canal semicircular a gente não está conseguindo enxergar. Consegue ver que tem um labirinto membranoso? Como se fosse um círculo circundado aí, né? Esse não saiu por incidência de corte. Né? Então, o labirinto membranoso é essa estrutura que contém a endolinfa, como esse tem. Né? Tudo bem? Vamos seguir. Olhe agora o ducto coclear. Pois não. No outro slide, onde eu sei que delimita o trículo? Onde que vira ducto? Porque eu achei que era até lá em cima o trículo, mas não é. Você não delimita, porque ele já se abre numa crista, numa região que a gente chama de ampola. Como que você vai falar que até aqui vem ele e depois continua? É contínuo. Então, mais ou menos, eu circundei. Mais ou menos, mas não dá para falar quem começa e quem termina. Uma coisa é contínua com o outro. Ok? Tô indo para frente. Entendeu? Mais ou menos eu delimitei. Não sei, porque ele é contínuo. O trículo está aqui, o saco, a crista angular continua. Não dá pra gente falar. Pode falar, Igor. O trículo ele não vai acompanhar toda essa linha fina aí, porque ali vai ser a região do semicircular, né? Como é que é? É porque tem uma linha fina, né? Na verdade, essa linha azul ela tá em cima dessa linha fina. Vou tirar ela. Ele não vai acompanhar tudo porque ali naquela região final seria o canal semicircular. Sim, o canal semicircular. Seria essa região gordinha aqui, ó. Essa região aqui é a região gordinha. Mas ela que é a crista angular, tá? Que eu tenho um receptor aí, né? Essa crista. Essa linha fina foi a membrana que descolou durante o processamento? Não, essa linha fina é o labirinto membranoso, Ah, tá. que mora dentro do labirinto ósseo. Tá. Né? Só que foi o que a Luana perguntou. Eu não consigo falar até aqui vai o trículo e depois começa a crista angular, porque é contínuo. Ok? Posso seguir? Vou seguir. Repare que o trículo é contínuo com essa região aí, ó, né? Que está em azul. Como o sáculo é contínuo com o ducto coclear, né? Tá, vamos lá. Esse é o ducto coclear. Que lá eu marquei 3. Vamos olhar. Eu tinha marcado 3 aqui, ó. 3, mas tem vários. Que a gente vai entender já já. Tem vários. E eu estou só circundando um. Ducto coclear, ou rampa média. Já já a gente vai falar sobre ele. Mas quem que circula aqui? Isso aqui é labirinto membranoso. Quem que circula aqui? Endolinfa. E aqui fora? Perilinfa. Vamos entender isso aí, ó. Vou voltar lá, na cóclea. Ducto coclear. O que está em branco não é onde está a perilinfa? É o que a gente está vendo lá naquele corte. É o corte transversal disso aqui, ó. No meio eu tenho ducto coclear, endolinfa, circundado por duas regiões que é labirinto ósseo. Vamos lá, no labirinto ósseo, que são essas duas regiões. A rampa ou escala vestibular e a rampa ou escala timpânica, que a gente vai ver já já. Detalhes. Olha o gânglio espiral, aqui que mora os neurônios bipolares. Para vocês olharem onde que eles estão. Cadê as células pilosas que são os receptores cujos dendritos desses neurônios vão estar grudados ou estimulados? Elas estão nessa região que é chamada de órgão de corte. É o receptor do ducto coclear. A gente vai ver passo a passo. Eu quero que vocês guardem os 3 labirintos membranosos aí que a gente passou. E aqui eu tenho 2 ossos. Rampa ou escala vestibular e rampa ou escala timpânica. Labirinto ósseo. Circula perilinfa. Tudo bem? Vamos seguir. Então, reparem agora nesse corte histológico. O que o autor fez? Ele colocou um labirinto membranoso e um labirinto ósseo. Só para a gente lembrar que no ósseo é perilinfa que circula. E no labirinto membranoso é endolinfa que circula. O que é perilinfa e o que é endolinfa? A perilinfa nada mais é do que um extravasado do plasma. É aquela história de novo, líquido intersticial. Lembra daquela história? Né? E como
sabe disso. Se a gente for ver quantidade de sódio e potássio, muito sódio e pouco potássio. A endolinfa é o contrário. E ela é produzida numa região da rampa média ou do duto coclear, que é chamada de estria vascular, que já já a gente vai ver. Mas ela também pode ter colaboração de células que ficam na periferia do ducto coclear, da crista angular, que eu vou voltar a falar disso, que é chamado de plano semilunatum, ou plano semilunar. São células mais periféricas, onde estão as máculas, as cristas, que a gente vai voltar a falar. Então, perilinfa nada mais é do que líquido intersticial, isso é vazado do plasma. E a endolinfa não, é produto de secreção mesmo de células que moram lá no labirinto sensorial agora, que a gente vai colocar dentro do membranoso o sensorial, o responsável por receber sinal. No caso aí agora, vibração líquida, né? Vamos seguir. Olha agora. O que está em cinza é labirinto membranoso. O que está em amarelo é regiões sensoriais que moram nesse labirinto membranoso, que pode ser chamado de labirinto sensorial. Como que eu chamava mesmo essa região aqui, ó? Esses dois constituintes, esse e esse? Utrículo e sáculo. Quem é mesmo o labirinto ósseo onde eles moram? Vestíbulo. Tudo bem? Reparem que eles têm duas regiões que estão aí esquematizados em amarelo, que o autor está mostrando aí, mácula. Então eu tenho a mácula do trículo e eu tenho a mácula do sáculo. O que moram nessas máculas? Os receptores sensoriais, as células piloses, cujo dendrito do neurônio bipolar vai fazer contato para levar informação para o nervo vestíbulo coclear para a parte central, né? Reparem agora, quem são esses? Os canais semicirculares. Moram, os ductos semicirculares. Como que é o labirinto ósseo mesmo? Canal semicircular. Tem três aí, os ductos. E reparem que ele tem três regiões também destacadas em amarelo, labirinto sensorial. Como que eu chamo essas regiões? Crista angular. Essa região mais dilatada, que está comunicando com o trículo, é a crista angular ou ampola. E eu tenho um receptor sensorial, que vocês vão ver, em cada canal. E olha o ducto coclear, o que está em amarelo aí. Tudo que está em cinza, que vocês estão vendo, é o labirinto membranoso que a gente chama de ducto coclear. E ao longo dele a gente tem o labirinto sensorial, que é o órgão de corte. Que eu mostrei aqui anteriormente ele, o órgão de corte. Todas essas regiões em amarelo têm essas células pilosas. E a gente vai ver, que a gente chama de célula sensorial. Que tem lá na sua superfície apical, todas as regiões, não são cílios. São quinocílio, é um quinocílio. Eu pus aqui para vocês verem que os livros trazem com esse nome, cílios. Mas é um quinocílio móvel, inclusive. E os outros são estereocílios. Tudo bem? Especialização apical de membrana. As células sensoriais não têm isso, que a gente vai ver. Como é que elas vão se comportar quando a cabeça muda para frente, para trás, para a direita, para a esquerda, rotacional, ou no caso aí de vibração líquida, mais que vai ser traduzida em audição. E no caso aí a gente está falando resultante de onda sonora, vibração mecânica, vibração líquida. Tudo isso é captado por essas células. São chamadas de uma maneira geral de células pilosas. Tem tipo 1 e tipo 2, todos eles. E a gente vai reconhecer isso agora. Pois não. Se você estiver falando da corda do coclear, sim, audição. Se você estiver falando de vestíbulo, com o sáculo e o trículo e os canais semicirculares, isso é percepção da posição da sua cabeça, do seu corpo, se está em movimento angular, se está em movimento rotacional. Só a copa é audição. Esse labirinto sensorial está em todos os labirintos membranosos, o que está voltado com a audição, o que está voltado com a área de percepção de posição, tem essas células sensoriais.
serve para todos os funcionários. Mais ou menos. Um é audição, o outro não. Espera aí que a gente vai. Quem são mesmo os labirintos ósseos? Vamos lá. Vestíbulo. Quem é o labirinto membranoso que mora nele? Sacro e o triplo. Quem é o labirinto sensorial dele? Mácula. Eu tenho a mácula do sacro e tenho a mácula do triplo. Tudo bem? Vamos falar dos canais semicirculares. É o labirinto ósseo. Quem mora dentro dele? Ducto semicircular. Quem é a parte sensorial dele? Crista angular. É o que está em amarelo. Vamos falar agora da parte associada com audição, porque essas que a gente acabou de falar é posição do corpo, da cabeça, movimento, percepção, né? Vamos falar agora do que está voltado com audição. Cóclea ou labirinto ósseo? Quem é o membranoso? Ducto coclear ou rampa média. Tudo bem? Quem é o labirinto sensorial que mora aí? Órgão de corte. Tem que guardar, não tem como. Ok? Tá, a gente já encaixou tudo. Vamos falar dos receptores sensoriais, então, dessas células pilosas. O órgão de corte é o labirinto sensorial do ducto coclear, ou rampa média, que mora dentro da cóclea. O ducto coclear é o labirinto membranoso. E a cóclea é o labirinto ósseo. Olha as células pilosas aí, pois não? O labirinto membranoso, a parte de dentro é mucosa. E a parte de fora é ósseo. Um buraco e depois você tem osso. É membrana mucosa, aí o buraco seria o labirinto ósseo e o osso. Isso. Só que daí, a membrana mucosa, tipo, o conjuntivo está voltado para esse buraco. A gente tem a membrana, tipo, o epitélio, a lâmina própria, e um buraco. Sim. Sim. Lembra que entre o osso e o buraco tem um periósteo, que continua sendo a parte mais externa do osso, é um conjuntivo fibroso. Conjuntivo e conjuntivo, no caso com buraco, não é? Nada impede. E esse labirinto membranoso, você acha que é o quê? Depende do epitélio. Agora a gente vai falar do epitélio. Ah, tá. Né? Tem o epitélio sensorial e o não sensorial. Tudo bem? Vou começar a falar do epitélio sensorial, que são as regiões do labirinto membranoso que tem essas células. Onde? Pode ser no ducto coclear, órgão de corte. Pode ser na mácula do sacro ou triplo. Tudo bem? Vestíbulo. Pode ser nas cristas angulares, ductos semicirculares. Eu vou ter isso aqui, ó. Todo o labirinto sensorial está em todas as regiões, com esses dois tipos de células. Tipo 1 e tipo 2, que está mostrando aí. Olha o quinocílio que está em róseo, e o resto é estereocílio. E o que está em vermelho aí é a terminação, ou o axônio, do neurônio bipolar, que mora no gânglio. Se eu estiver falando em área vestibular, canal semicircular, ductos, é o gânglio vestibular. Se eu estiver falando em cóclea, ducto coclear, é o gânglio espiral. Tem dois gânglios aí que abrigam os neurônios bipolares. E esses podem ser os axônios que vieram de neurônio bipolar ou do gânglio vestibular ou do gânglio espiral. Né? A gente não sabe. Essas células estão sempre presentes nessas áreas sensoriais. Tudo bem? A gente vai ver isso já já. Esquema, pois não. Esse órgão de corte pode ser chamado de órgão espiral também? Não sei. É porque na anatomia é chamado de órgão É? espiral. Eu conheço como órgão de corte. Se mudou o nome, ok. Vamos lá. Outra imagem delas. Microscopia eletrônica de transmissão, microscopia de luz, tipo 1 e tipo 2, e esquema, pra gente ver. Tudo bem? Tipo 1 e tipo 2. Quinocílio e estereocílios. Que elas têm aí, né? Tá. A seta tá mostrando aí a região da lâmina basal e depois vem o conjuntivo. Esse é o epitélio sensorial. Esses receptores sensoriais, tipo 1 e tipo 2, não estão sozinhos. Eles são acompanhados por células de suporte, que vão receber vários nomes. Por exemplo, no órgão de corte tem um monte de célula com um monte de nome. Ninguém vai ficar decorando. Então a gente guarda que tem as duas células, os dois tipos de células de suporte. Né?
aí presentes. Ficou claro que isso aqui está em todos os locais, os labirintos membranosos, que é a área sensorial. Hein, pessoal? Eu tenho esses dois receptores? Tá. Olha agora. Em cima, esses quinocílio e esses estereocílios, eles vão ficar abrigados numa membrana glicoproteica, produzida pelas próprias células aí da região. Eles ficam enfiados numa membrana, que já já eu vou mostrar para vocês. E dependendo da vibração líquida, não tem a vibração líquida aí que eu falei? A perilinfa, e depois ainda o linfa lá dentro, né? Dependendo dessa vibração, esses cílios podem ir para um lado como podem ir para o outro. Na verdade, estereocílios e quinocílio. E isso muda. Vamos lá. Se dobrar em cima do quinocílio, tem despolarização. Eu não tinha o receptor, a continuidade do nervo aí, a terminação nervosa, o dendrito lá do neurônio bipolar, vai despolarizar aquele dendrito. Se ele dobrar em cima dos estereocílios, o contrário, vai ter hiperpolarização. Não tem deflagração do impulso nervoso. Então essas células captam essas vibrações líquidas, que tem líquido aí dentro. Tem uma membrana glicoproteica, que vocês vão ver, onde eles ficam imersos. Quando o líquido vibra, isso vai estimular essas células. Ou elas deitam em cima do quinocílio, ou elas deitam em cima do cílio, dos estereocílios, né? Deu para entender isso? Vamos ver agora cada região. Vamos começar pela mácula. Isso é uma região de mácula. Tudo isso aqui é um epitélio sensorial, de fora a fora. Isso é uma região de crista angular. Onde eu tenho mácula mesmo? No sacro e no trículo, que moram em que labirinto ósseo? Vestíbulo. Tudo bem? Tudo isso é um labirinto sensorial. Aqui eu tenho que necessariamente encontrar esses dois tipos de células, tipo 1 e tipo 2. Fora as células de suporte, que tem aí um monte de nome. Tudo bem? E o resto? O que seria o epitélio não sensorial? Que você me perguntou, Lucas, o que você acha? Que é a membrana mucosa. Tudo é membrana mucosa. Uma é sensorial e outra é não sensorial. Como seria o epitélio da não sensorial? Simples pavimetoso. Tudo bem? Região de mácula. Essa mácula, reparem, tem uma que fica em pé, tem outra que fica deitada. Por quê? O que vocês imaginam? Eu estou numa região de vestíbulo que detecta movimento da cabeça. Para que uma está assim e para que a outra está assim? O que essa de cima estaria? Que é do sacro. Vertical. Qual é o movimento da cabeça que ele vai detectar? Para frente e para trás. E esse que está horizontal? Para a direita e para a esquerda. A mácula detecta movimento retilíneo. Quando a gente anda de carro, que a gente acelera e vai para frente, às vezes muito bruscamente, a gente mexe a cabeça, a gente tem essa percepção. É exatamente a mácula funcionando. Ok? Esse epitélio sensorial, os quinocílios das células e os estereocílios moram numa membrana glicoproteica, como o líquido vibra por conta de movimento da cabeça. A tradução disso é a percepção dessa angulação reta, para frente, para trás, direita e esquerda. Porque esse estímulo vai para a parte central e volta com essa percepção, né? E a crista angular? Olha a crista angular. Eu tenho as células aqui também, a 1 e a 2, cujos o quinocílio e o estereocílio moram numa membrana glicoproteica. Uma capa de glicoproteica. Pensa a membrana como membrana plasmática, hein? A produção de células, que a gente vai ver já já. Na hora que o líquido vibra ali em cima, as células vão ser estimuladas. Só que elas estão em 3 cristas que elas têm essa posição que eu falei para vocês. Para frente, para cima e para trás. Para que tem célula ou receptor sensorial nessas 3 direções? Que movimento que vai perceber isso aí? Rotacional. E qual vai ser o restante do epitélio aqui dessa região? Simples pavimentoso. O epitélio não sensorial. Então toda essa região de mácula e de crista angular
está associada com movimento angular, retilíneo ou rotacional. Isso é uma função da orelha interna. Qual a outra função que tem agora? A da audição. Quem está associado com isso? O ducto coclear, o órgão de corte, não tem nada a ver com isso. Mas ele também vai ter essa célula pilhosa tipo 1 e tipo 2. E células de suporte. E também vai ter uma membrana que vai pressionar onde estão o estereocílio e quinocílio. Né? Essa membrana glicoproteica em cima da crista anular é chamada de cúpula. Ela está aí, ó, sendo denominada. As próprias células produzem ela. Então, os cílios, os quinocílios e os estereocílios ficam abrigados nessa membrana, né? Imersos nela. E na região da mácula, além dessa parte glicoproteica, nós temos os otocônios ou os otólitos, que são cristais de carbonato de cálcio que pesam quando a gente mexe a cabeça para frente, para trás, para a direita e para a esquerda. Esse não tem esses otocônios. Mas são muito parecidos em termos de detecção de movimento líquido. Só para vocês olharem a mácula do sacro e do trículo. Olha os dois tipos de células. Os outros de suporte, aí tem nomes. Olha os estereocílios e o quinocílio. O estereocílio e o quinocílio está em cinza. A capa glicoproteica, ou uma massa glicoproteica, membrana glicoproteica, produzida pelas células de suporte. E os otocônios que ficam lá. Que na microscopia eletrônica de varredura a gente está vendo eles. Qual é a história aqui? Quando o estribo empurra a janela oval, ele permite a movimentação da perilinfa, não é? Ela vai movimentar. Só que quando a perilinfa movimenta, também movimenta a endolinfa, elas são uma ao lado da outra. E quando a endolinfa movimenta, ela movimenta essa camada glicoproteica, que tem esses otocônios aí, isso estimula as células. Então o que vai estimular elas? É a movimentação retilínea da cabeça. Para frente, para trás, para direita e para esquerda, porque eu estou movimentando o líquido, né? Isso é da região de mácula, do sacro e do trículo. Outra forma de representar ela. E repare que os axônios, a condividade, fibras nervosas, cadê o corpo desse neurônio que tem esse axônio aqui que forma um nervo? Vestíbulo coclear, onde ele mora? Lá no gânglio vestibular. Aí, ó, isso aqui pertence a corpo de neurônio bipolar. A resposta para essa célula é a percepção de movimento retilíneo. Porque a mensagem do líquido aí vai para a parte central, através desses axônios aferentes, e a parte central devolve a resposta com percepção de movimento retilíneo. Por essas células, esses receptores. Lembra que eu falei daquelas células do plata, aquela parte do plata, o nome que até a gente fica aí, plano, deixa eu ver, que eu não lembro. Eu falei pra vocês, aqui ó, plano semilunato, não sei se tem outro nome isso aí. A anatomia falou? Isso aqui. Essas células que produzem a endolinfa, onde estão essas células? São essas na extremidade de cada mácula, de cada órgão de corte, de cada crista ampular. Eu tenho células de suporte, que continuam sendo, antes de virar epitélio sensorial, que fazem parte desse plano ali e que produzem a endolinfa, colaboram para produzir a endolinfa. Não tem endolinfa aí circulando dentro? Né? Não é o único local. Tá, então elas seriam aqui mais no finalzinho, que produzem aí a endolinfa. E aí a gente volta para mostrar a mácula do sacro e a mácula do trículo. As setas estão mostrando elas. E a gente já sabe que eu tenho um receptor sensorial aí. O trículo fica na posição horizontal e o sacro fica na posição vertical. Exatamente para dar a percepção do movimento retilíneo, para frente, para trás, para direita e para esquerda, que a gente já tinha falado. Então é o movimento da cabeça que vai fazer o líquido andar aí, e a percepção é essa, esse tipo de movimento retilíneo. Né? Tudo bem? Outro corte histológico aí, só para mostrar a mácula do trículo e a mácula do sacro. Se isso aqui é mácula, o que é isso aqui, ó, onde eu estou passando? O trículo, né? Tudo isso. O epitélio sensorial está aqui, o não sensorial é o resto. A mesma coisa vale para o sacro. Tudo bem? Onde que mora o sacro e o trículo mesmo? Que labirinto?
Ósseo, que eu chamo mesmo do quê? Vestíbulo, né? Que a gente já viu. Outra forma de mostrar em maior aumento. Essa é a membrana glicoproteica produzida pelas células. Aqui que os cílios e os estereocílios ficam abrigados. E aqui a camada de otocônios ou otólitos, que são esses cristais aí de carbonato de cálcio que fazem pressão e estimulam essas células, né? À medida que a gente movimenta essa linfa pelo próprio movimento da cabeça. Epitélio sensorial e epitélio não sensorial. O finalzinho aqui dessa mácula vai estar associado com a produção da endolinfa que a gente tinha falado anteriormente. Né? Tudo bem? A cúpula não vai. Isso aí é só mácula. Eu ainda mostrei a pista angular. Pois não. A glicoproteína cora muito pouco, que é açúcar, e os otocônios estão nessa faixa bem rosa, bem basófila. Otocônios ou otólicos. São cristais de carbonato de cálcio. Tudo bem? Não. A endolinfa ainda continua, tá aqui dentro, tá fora. Essa glicoproteína é para o estereocílio e o quinocílio ficar morando aí nela. Na hora que o líquido anda, vibra, isso faz a vibração das células. Tudo abaixo do epitélio sensorial. O epitélio não sensorial é esse. Tudo abaixo aqui, conjuntivo e osso. Mas que faz parte do sensorial. Faz parte. Tudo isso é epitélio sensorial. Daqui pra cá é isso aqui, epitélio sensorial, que é isso aqui, epitélio sensorial. Só a parte pequenininha de cima. A parte pequenininha de cima é a glicoproteína. Faz parte do sensorial. Sim. E os otocônios também. Mas onde está a camada sensorial do epitélio? Essa aqui. Essa mais escura. Sim, que é a continuidade aqui. Posso seguir? Eu sei o que é o estereocílio, eu sei o que é cílio. Quinocílio. Então, qual é a diferença? Quinocílio para cílio? Nenhuma. É só nomenclatura? Só nomenclatura. É que o cílio é móvel e o quinocílio não é móvel. Essa é a diferença. Ele não vai bater aí. Posso seguir? Quem que está passando então aqui em cima? Endolinfa. Como que ela vai vibrar aqui essas células ou estimular essas células pilosas? Porque eu movimento a cabeça em ângulo reto, para frente, para trás, para direita e para esquerda. No momento que eu faço isso, esses otocônios andam e estimulam essas células. Tudo bem? Esse estímulo líquido vai para a parte central. Qual é a resposta? A percepção de movimento retilíneo que a gente tem, né? Olha lá, o indivíduo movimentando a cabeça para frente e para trás. Só para mostrar que os quinocílios, estereocílios moram nessa membrana glicoproteica, os otólitos ou otocônios ficam lá em cima, e à medida que eu mexo a cabeça, né, para frente ou para trás, elas vão, o líquido vai andar, obviamente, vai pressionar essa membrana, as células vão ser estimuladas, isso vai ser levado pelos axônios dos neurônios bipolares, cujo corpo mora no gânglio vestibular, vai para a parte central, e a resposta, de novo, aí é o quê? Percepção do movimento retilíneo. Tudo bem? Pode ser mácula do trígono, que é para frente e para trás. É do saco, para a direita e para a esquerda, que a gente já viu. Tá, vamos para as cristas angulares agora. Eu estou falando de ducto semicircular. Eu não estou falando mais de saco no trígono. Vamos ver essa crista angular que mora aí. E a crista angular é essa. A cúpula do anel é isso aqui, a membrana glicoproteica. As células tipo 1 e tipo 2. De novo, os axônios chegam aí, cujos corpos neuronais bipolares estão no gânglio vestibular. De novo, é essa história. Quem que está circulando aqui, ó, no azul? Endolinfa. Na hora que eu movimento a cabeça, mas qual é o movimento agora? Rotacional. Movimento rotacional. Essa endolinfa mexe a cúpula, estimula as células, isso vai para a parte central via nervo vestíbulo coclear, o oitavo parte do nervo craniano. A resposta que volta é a percepção de movimento rotacional.
E olha lá aí. Alguém tinha me perguntado até onde vai o triclo e onde começa o canal ducto semicircular. Olha aí, não dá pra gente falar. Porque eles são contínuos. Onde eu tenho a crista angular é a região de ducto coclear. De um que mora dentro de um canal. Né? E aqui ela em maior aumento. A membrana glicoproteica, aí presente, o epitélio sensorial e o não sensorial. Nós temos aí. Além das células sensoriais tipo 1 e o tipo 2, a gente tem as células de suporte, que produzem, no finalzinho aí, ajudam a produzir a endolinfa. Qual é a diferença aqui? A forma, a mácula é reta, né, que a gente viu. A forma, isso aí é uma forma cônica, né? E não tem otocônio. A outra tem. Então, quando a gente mostra isso aqui, eu sei que eu tenho uma crista angular, né? Quer dizer, eu estou num ducto semicircular, é a crista angular, né? Que a gente está vendo aí. Olha lá, aqui dentro é endolinfa, lá fora é perilinfa. E aqui osso. Então, Lucas, que você tinha me perguntado, realmente, o conjuntivo fica voltado para o espaço onde circula a perilinfa, bem como o periósteo. Né? Aí presente. Tá, vamos seguir. Olha o movimento rotacional. E ela detecta. E aquela velha história, depende de onde o quinocílio dobra. Se dobrar para o lado do quinocílio, despolariza. Se dobrar para o lado do estereocílio, hiperpolariza. Tem esse jogo o tempo inteiro com essas células. Pois não, Heitor? Eu não entendi o que o Aqui circula a endolinfa. Isso aqui é o epitélio sensorial, o resto é tudo não sensorial. Epitélio simples pavimentoso. Só que ele não está voando, ele apoia no conjuntivo. Para onde fica voltado esse conjuntivo? Do espaço perilinfático. conjuntivo vai para uma membrana. Mucosa. Eu abri uma membrana. Sim. Aí vai voltar para a perilinfa, reprodutivo, quer voltar para É o epitélio. Que pode ser não sensorial ou sensorial. E aqui, periósteo também fica voltado por espaço onde a perilinfa circula. Né? Tá, movimento rotacional, né? Que é detectado aí, que a gente já viu. Essas em verdinho seriam as células que contribuem para produzir a endolinfa. E olha o gânglio vestibular. A gente tem aí uma crista angular, um ducto semicircular, morando num canal semicircular. Dá para perceber isso? Esse é o osso, esse é o canal, perilinfa, esse é o ducto, essa é a crista angular. Tem endolinfa aqui dentro. E o gânglio está aí. Vestibular, que a gente tinha falado. E só para mostrar o epitélio não sensorial, o epitélio simples pavimentoso. E osso, o conjuntivo, a lâmina própria ficou voltada para o espaço de perilinfa, a mesma coisa que o periósteo, né? Fibroblastos estão aí, ó, apontados. A mesma história aí. Epitélio não sensorial. E vamos para a cóclea ducto coclear. É a mesma história. Eu tenho a célula pilosa e não pilosa lá. Vamos mostrar aqui. Quem é mesmo esse azul que eu estou passando a ponteira? O ducto coclear. Tudo bem? Quem que é o epitélio sensorial do ducto coclear? Um órgão de corte. Que o Igor falou outro nome lá que a anatomia deu. Tudo bem? Tá. Quem que é o branco mesmo? A cóclea. Dá para perceber que tem 3 espaços, o branco, o azul e o branco? Se a gente cortar transversal. Esse primeiro espaço aqui, branco, é chamado de rampa vestibular. Porque ela está associada com o vestíbulo. Depois o ducto coclear, ou rampa média. E depois a mais interna, a mais, mais abaixo, rampa timpânica, que está associada com a janela redonda. Tudo bem? Eu vejo isso em corte? Vou ver, a gente vai ver aí. As 3 rampas, onde circula em 2 a perilinfa e a outra a endolinfa, que é no ducto coclear. E vamos lá. O que está em verde, a luz, é circulação de perilinfa. E o que está em amarelo é circulação de endolinfa.
Isso aqui é a rampa ou escala vestibular com a membrana vestibular separando da escala média o ducto coclear. Olha o órgão de corte. Aqui eu tenho as células pilosas tipo 1 e tipo 2. Essa é a rampa ou escala timpânica, onde circula também a perilinfa. Tudo bem? É aquele azul e branco que eu cortei no meio. Tem 2 brancos e um azul. Agora tá verde, verde e amarelo. Isso aqui é o ducto coclear. Esse aqui é o labirinto membranoso, que tem a área sensorial dele. E olha o gânglio espiral, que tem os neurônios bipolares. Estão aí. Cujos axônios vão estimular aqui essas células, né? Os dendritos, enfim, os axônios vão chegar aí também. Tá, eu tô falando desse órgão de corte aqui que vai em todo o ducto coclear. Como que eu tenho que imaginar isso? Olha lá. Rampa ou escala vestibular, membrana vestibular. Ducto coclear, órgão de corte. Essa rampa ou escala média é o ducto coclear, labirinto membranoso. E depois a rampa timpânica, ou escala timpânica, perilinfa e endolinfa. Aqui nós temos as células pilosas tipo 1 e tipo 2, mais as células de suporte. Olha a membrana glicoproteica aí, todos tinham uma membrana em cima, não tinham? Que abrigava o estereocílio, que no cílio, aquela chamada de membrana pectória. E a estria vascular fica aí. A estria vascular é um epitélio. E olha agora, que tem vaso. Algum epitélio até hoje que vocês viram tinha vaso, era vascularizado? Esse é exceção. E é o extravasado disso, com modificação dessas células epiteliais que formam a endolinfa. É o principal local de produção da endolinfa, junto com as células mais periféricas das regiões sensoriais. Eu tinha falado que tem aquele nome lá em latim. A história é a mesma, de vibrar a membrana pectória, porque vibra o líquido, perilinfa e endolinfa, a membrana vibra e estimula células tipo 1 e tipo 2. Só que agora essa vibração é como? Não é movimento da cabeça. Como que chega aí? Que vibração é essa? Um dia ela foi onda sonora, depois ela virou vibração mecânica dos ossículos, e agora ela está se transformando em vibração líquida da perilinfa e da endolinfa. É a onda sonora que começou toda essa história. Né? Não é movimento da cabeça. Eu vou parar por aqui. Falta um pouquinho, eu não quero atrasar ali a saída de vocês. Falta um pouquinho para a gente terminar. Eu termino um pouquinho antes na próxima aula. E aí a gente finaliza, só para cumprir o horário, tá? A gente finaliza essa história e faz uma revisão, ok? Em relação aí agora à audição. Não foge muito do que a gente viu para a parte vestibular, ok? Até terça-feira.